E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre Nietzsche. Eu vou falar de um livro bastante polêmico dele, que está aqui nas minhas mãos, O Crepúsculo dos Ídolos. Eu estou usando essa edição da LPM Pocket e eu vou então abordar um pouquinho essas polêmicas, algumas coisas muito legais, mas algumas coisas, no meu modo de ver, bastante exageradas. E eu espero que você me acompanhe então nos próximos minutos, e eu tenho certeza que você vai ouvir algumas coisas bem diferentes no pensamento de Friedrich Nietzsche. Primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: eu tenho uma playlist sobre filosofia, já gravei outros vídeos sobre Nietzsche, tenho gravado sobre outros filósofos ou outros pensadores e pensadoras, então dá uma olhada aí. Não só na playlist sobre filosofia, mas tem playlist de teoria da história, playlist de introdução à história, de Foucault, de Jung, de Van Gogh e por aí vai. Quem é Friedrich Nietzsche? Então você deve saber que Nietzsche é um filósofo alemão que viveu entre 1844 e 1900. Lembrando que o Nietzsche teve um colapso nervoso e ficou internado um pouco assim, sem entender o que estava acontecendo no mundo, entre 1890 e 1900. Ou seja, nos últimos anos da sua vida, o Nietzsche ficou recluso, sem produzir, sem publicar filosofia, ok? Então, eu estou dizendo isso porque esse livro é de 1889, exatamente um pouquinho antes dele então entrar em stand-by, né? Ficar ali em repouso, recluso. Eu diria que esse é um livro iconoclasta, no sentido de que ele ataca de forma avassaladora a forma de pensamento de diversas pessoas e, naturalmente, quando você vem com uma crítica avassaladora, via de regra, você derruba os ídolos, ou seja, derruba aquilo que está atrapalhando, aquilo que em tese não seria uma coisa boa, com a razão, mas também derruba junto algumas coisas interessantes, né? Então é preciso ficar atento, né? A crítica contundente, ela tem força para derrubar os argumentos ruins, mas às vezes tem força demais e acaba derrubando inclusive coisas interessantes. E eu vou então um pouco tentar fazer esse trabalho, pelo menos na minha opinião, de tentar mostrar aquilo que eu considero justo, adequado e aquilo que eu considero exagerado presente nesse livro. É importante também você se lembrar que neste livro está a famosíssima frase que diz: "O que não me mata me torna mais forte". Você vai encontrar isso se você seguir essa edição que eu li na página 19, você encontra essa frase. Ok? Ou seja, aquilo que não vem para acabar com a minha vida, por mais agressivo que seja, isso vai ter o poder de me fortalecer. Quer dizer, aparentemente o Nietzsche se nutria das polêmicas, se fortalecia à medida em que o pensamento dele encontrava alguma resistência. Bom, na minha avaliação, existe, por exemplo, um exagero nas críticas a Sócrates, né? Então há um momento aqui que ele ataca de maneira bastante veemente o pensamento e a pessoa. Esse para mim é um critério que eu utilizo para avaliar a qualidade de uma crítica, né? O que para mim é uma boa crítica? Quando você ataca ideias, quando você ataca conceitos, quando você diverge do pensamento da outra pessoa. Quando você começa a atacar a pessoa, me parece que aí você já está começando a apelar, né? Às vezes eu mesmo apanho um pouco aqui no canal, porque algumas pessoas começam a polemizar. Eu gosto da polêmica e gosto de discutir, mas eu não tenho muita disposição para ficar discutindo quando as pessoas começam a me atacar enquanto pessoa, até porque as pessoas, via de regra, não me conhecem, não tem por que me atacar. Então fica aí também a minha dica prática: você quer discutir comigo, venha discutir, eu tenho o maior prazer em fazer isso. Agora, conteste as ideias que eu apresento, conteste a leitura que eu faço dos autores e não a minha pessoa, né? Até porque você não sabe exatamente quem eu sou, o que eu penso. Você pode ter alguns pressupostos bastante equivocados a meu respeito. Então ele faz algumas críticas injustas. Por exemplo,
o Sócrates era muito feio, né? E aí? Qual é a questão? Qual é o problema, né? Bom, primeiro podemos discutir o que é ser feio. O que é uma pessoa feia? O que é uma pessoa bonita? Qual é o critério que a gente estabelece de beleza e de feiura? E qual é a importância que tem na desconstrução do pensamento de uma pessoa, se ela é feia ou se ela é bonita? Depois ele usa um outro discurso, uma outra crítica, que ele diz que ele é o enunciador de um discurso da plebe. Não sei se isso é uma crítica justa, não sei, eu tenho a impressão que Sócrates não pertencia à plebe e aparentemente não defende um discurso de plebe. Pelo contrário, né? Quer dizer, para ser um filósofo no mundo antigo você precisa manter um certo ócio e o ócio pressupõe alguma riqueza acumulada ou alguma riqueza herdada para poder estar no estado ocioso, para poder produzir filosofia, para poder pensar. Então eu não sei se isso também é uma crítica justa. Também diz que Sócrates é o fundador do racionalismo. Eu não sei se isso não é uma simplificação também muito grande, dizer que Sócrates é a raiz de todo o pensamento racional. E é lógico que toda reflexão filosófica pressupõe um racionalismo ou uma racionalidade, mas também é verdade que você não pode simplesmente colocar o Sócrates como a origem de tudo. A gente sabe que o Sócrates é uma espécie de mito de origem da filosofia, né? Mas também dizer que ele é simplesmente o responsável por aquilo que depois se tornou o racionalismo talvez seja muito injusto ou exagerado, embora se possa imputar alguma responsabilidade pela produção de algum racionalismo ou de alguma racionalidade ou de uma racionalização da filosofia, tudo bem, mas colocar o ismo, né, racionalismo no sentido de uma ênfase exagerada ou de quase que uma mania em fazer tudo passar pelo filtro da racionalidade, talvez seja um pouco demais. Ele diz que o Sócrates morreu porque quis morrer, né? Vocês devem se lembrar que Sócrates foi condenado a tomar a cicuta. Ele teve a oportunidade de apresentar a sua defesa, a sua defesa foi imortalizada a partir de um texto produzido por Platão, que a gente não sabe exatamente o quanto ele retrata os fatos, o quanto ele ficcionaliza a vida de Sócrates. Então eu acho que essa é uma conclusão também que você tira sem ter muita documentação ou sem ter muita informação para poder dizer, né? Há estudiosos, por exemplo, Pierre Hadot, que mostra que para a filosofia antiga era fundamental que um sujeito fosse coerente com aquilo que ele defendia. E aparentemente Sócrates não morreu porque queria morrer, mas ele morreu porque precisava continuar sendo coerente. Eu, quando leio a Apologia de Sócrates, a defesa de Sócrates, escrita por Platão, eu fico com a impressão que Sócrates queria viver e que ele se defendeu utilizando as armas que ele utilizou a vida toda, a partir dos argumentos, e que se ele tivesse conseguido convencer as pessoas a partir dos argumentos, ele teria vivido com bastante alegria e prazer. Como ele não conseguiu fazer, não conseguiu convencer as pessoas disso, não conseguiu convencer através do argumento, ele concordou que então deveria morrer. Uma outra coisa que a gente vê aqui nesse livro do Nietzsche, que eu destaco, e só lembrando que eu estou simplesmente pensando algumas coisas que eu considero interessante, né? Às vezes as pessoas ficam bravas comigo aqui no canal, dizendo que eu simplifico. Às vezes, outro dia eu fui até acusado de não conhecer os autores que eu estou criticando, né? Na verdade, eu não posso a cada argumento abrir uma linha de argumento, uma linha de discussão, senão os vídeos se tornariam infinitos, intermináveis, né? Então, de fato, tentando ser didático, eu de fato às vezes eu simplifico as coisas, mas sempre lembro vocês, querendo discutir, querendo debater ou querendo se opor àquilo que eu digo, você pode fazer isso a partir dos seus comentários, e as pessoas têm visto que quando elas me enviam perguntas efetivamente, eu respondo, via de regra eu respondo, às vezes demora um pouco mais, mas eu quase sempre respondo. Então o Nietzsche diz que os inimigos possuem valor, ou seja, ele vai dizer o seguinte, que a oposição gera energia para combater. É como se o Nietzsche precisasse
desse obstáculo que é promovido por seus opositores para ele poder seguir adiante, né? E de fato isso parece que era uma marca do temperamento do Nietzsche. Isso é a marca do temperamento de algumas pessoas que vivem na atualidade, que são polemistas, né? Eu acho que isso tem o seu valor. Eu pessoalmente não gosto da polêmica, né? Eu não gosto, pelo menos desse tipo de polêmica onde se ataca as pessoas. Eu gosto da polêmica, do debate, onde se discute ideias, e ao se discutir ideias, nós conseguimos nos tornar mais conscientes das nossas próprias ideias e conseguimos perceber mais claramente os argumentos que estão sendo utilizados pela pessoa que diverge da gente. Então eu considero também a oposição importante, mas não no sentido de que nós vamos brigar com as pessoas ou vamos agir de forma emotiva e avassaladora, como de fato às vezes eu tenho a impressão que o Nietzsche está fazendo, né? Aliás, ele diz mais ou menos isso, né? Ele defende a ideia de que a vida pulsa quando há guerra, né? Então não há nenhuma dúvida de que o Nietzsche tinha um espírito belicoso e gostava, né, da polêmica, gostava do combate, gostava de atacar as pessoas e provavelmente até gostava de ser atacado, né? E talvez isso fosse uma demonstração de que os argumentos dele estavam produzindo efeito nas demais pessoas. Bom, uma outra coisa que a gente pode destacar aqui é a moral ou a ética que ele defende aqui, né? Ele diz que, eu estou sintetizando, estou interpretando, né? Quer dizer, existe uma moral sadia quando a vida e o instinto pulsam, né? Quer dizer, a gente diria que o Nietzsche, eu diria que seria razoável dizer que no pensamento de Nietzsche há uma defesa de uma ética conectada à vida, ao instinto, né? Uma ética da vitalidade, né? Como se nós trouxéssemos diante da própria vida uma capacidade ética e seguir essas intuições, seguir essa vitalidade seria a melhor forma de agir. Ele critica os pretensos melhoradores da humanidade, né? E aí ele critica os religiosos, ele critica os filósofos, os educadores e educadoras de forma geral, e ele considera a moral de prescrição, quer dizer, aquela moral de código, aquela moral que se pauta por regras que são constituídas como elementos externos ao sujeito, como fenômenos imorais. Quer dizer, ele está dizendo, olha, não serve para muita coisa a existência de princípios que são impostos de fora para dentro. Ele vai usar uma imagem muito interessante, que é a imagem do leito de Procrustro, que é vamos dizer assim, um bandido da mitologia que serrava as vítimas para caberem no leito, cortando-lhes os membros. Isso é uma imagem bastante interessante, que é a ideia de que você tem um leito, se você não cabe no leito, você então corta a pessoa para que ela venha a caber no leito. E essa é a imagem que ele utiliza para se referir à moral moralista, ou à moral de código, né? A moral legalista, né? Ou seja, você impõe à pessoa uma coisa que é tão agressiva quanto cortar os membros dela para que ela caiba no leito, né? O leito fazendo o papel dos preceitos morais, né? E o sujeito sendo cerrado como aquele sujeito que está sendo mutilado pela imposição de preceitos éticos. Uma coisa muito interessante para mim, pelo menos, né, é a estética nietzschiana, né, a estética que ele apresenta ao longo do livro, né. Naturalmente eu estou fazendo a minha leitura e estou pensando algumas coisas que estão aparecendo distribuídas ao longo do livro. Então ele defende uma estética trágica, entendendo aqui o trágico como a tensão entre opostos, né. A gente sabe, a partir de outros livros do Nietzsche, que ele defende uma estética onde dois princípios em tensão estão funcionando, que é o apolíneo e o dionisíaco, né? Apolo, personagem da mitologia, divindade mitológica que representa a luz, a forma, a perfeição, a beleza, e o Dioniso, né? Que representa a pulsão, que representa o descontrole, que representa o embriagamento ou a embriaguez, né? E quando esses dois princípios estão em tensão, você tem uma estética
adequada, equilibrada, quer dizer, ela não vai pender nem muito para a racionalidade, nem muito para a intuição, né? Quer dizer, esses dois elementos vão se apresentar conjuntamente e isso vai funcionar bem, né? A crítica que o Nietzsche faz à filosofia grega é que ela supervalorizou o princípio apolíneo, derrotou o princípio dionisíaco e surgiu então um excesso de racionalidade, né? Então o Nietzsche naturalmente valoriza o instintivo, o baixo ventre, vamos dizer assim, e acha que quando ele é superado pelo racional, você perde esse equilíbrio. É muito legal também, uma ideia que está presente aqui ainda dentro da estética do Nietzsche, é que a finalidade da arte é estimular a vida. Eu gosto muito disso. Quer dizer, quando nós produzimos arte para que a vida, para que a pulsão de vida, para que o desejo de vida, para que o instinto de vitalidade, né, para que essa vitalidade que está no ser humano seja estimulada, né? E isso é uma coisa muito legal, né? Eu acho que é um bom princípio, um princípio que dá para a gente adotar quando a gente está fazendo arte. E ele também traça uma imagem de que o gênio é um esbanjador de vida, um esbanjador de energia, né? Ou talvez a gente pudesse dizer que o artista é alguém que esbanja a vida, né? Alguém que faz a vida pulsar através da sua arte e instiga os outros a terem a sua vitalidade pulsando. Há uma exaltação do espírito dionisíaco, que é o estimulador da vida e também dos instintos, a partir dessa leitura que eu faço desse livro tão peculiar de Nietzsche, que eu gosto bastante. Naturalmente me sinto incomodado com uma coisa ou outra, mas majoritariamente eu gosto bastante desse texto, né? Quer dizer, vamos dizer assim que a gente precisa fazer uma certa apara dos exageros, mas tirados alguns exageros. Mas, enfim, Nietzsche não seria Nietzsche sem esses exageros e sem toda essa pulsão, sem toda essa vitalidade. E quando a gente se dispõe a ler Nietzsche, significa que a gente está disposto a deixar que esse filósofo mexa com as nossas entranhas. Não é isso? É isso que você experimenta quando lê Nietzsche? Pelo menos comigo é assim que as coisas se passam, ok? Se você assistiu a esse vídeo até aqui e gostou, não esqueça de deixar aí então o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, eu sugeriria que você se inscreva no meu canal, isso ajuda bastante no fortalecimento, na difusão do canal. E se você então quiser reagir às coisas que eu digo, faça isso com respeito, mas faça e se oponha às ideias que eu defendo, por favor. Não se oponha a mim enquanto pessoa, porque em tese eu acho que eu não estou fazendo mal nenhum para ninguém. Na verdade eu estou tentando dar a minha contribuição para a difusão do conhecimento. Eu sei que a minha contribuição é muito pequena e muito limitada, mas enfim, eu estou fazendo aí a minha parte, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.